Olá, meus amigos, minhas amigas, seres infinitos, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, para iniciar essa live e hoje trabalharemos algumas ferramentas. Utilizarei várias ferramentas que eu tenho, algumas de Axis, o FT, o Tapping, BMT. São várias ferramentas que vão auxiliar na liberação, tá? Em liberações que nós precisamos. Então, se você conhece alguém que você possa indicar e direcionar essa live, tá? Trabalharemos aqui hoje a liberação das limitações, tá? Então, o que são limitações? Você tem ideia do que é uma limitação? Limitação, ela é criada primeiramente pelo nosso ponto de vista, tá? Então, o ponto de vista cria a sua realidade. Então, se você observa hoje na sua vida limitações, barreiras que você não consegue ultrapassar, situações que você não consegue vencer, que você sempre que você vai até ali você trava, você barra, tá? Entenda que primeiramente isso é causado pelos seus pontos de vista. O ponto de vista cria a sua realidade, que consequentemente cria a sua limitação, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui hoje, um pouquinho desse conceito, tá certo? E também vamos trabalhar ferramentas para liberação disso, tá? Então você, de uma forma prática, vai poder em você mesmo fazer essa liberação. Então, bom dia aqui para a Cláudia, para a Isabel Rodrigues, meu amor, pelo Mota, Celina, bem-vindas, bem-vindos. Pessoal, eu peço que vocês possam compartilhar essa live no aviãozinho ali, no seu direct, para outras pessoas poderem acessar esse conteúdo, que vai ser muito interessante no dia de hoje, tá? Então, se vocês puderem direcionar para outras pessoas que vocês conheçam, vamos poder contribuir para mais e mais pessoas poderem acessar esse conteúdo, porque é muito interessante e prático, pessoal. A gente vai trabalhar aqui uma forma prática e automática de liberação. Você mesmo vai poder ser aí no dia de hoje terapeuta de você mesmo. Olha que legal, tá? Então vai ter a possibilidade de fazer essas liberações. Bom dia, Antônia. Bom dia, Francisca. Que bacana, pessoal. Fico feliz que vocês estejam entrando aqui para nós podermos iniciar esse conteúdo, tá? Então, bom dia, Letícia. Olha quantas pessoas, que bacana. Então, pessoal, voltando ao que eu estava dizendo aqui, tá? Nós criamos a nossa realidade, tá? Então, se algo na sua vida hoje existe uma barreira, se algo está limitado, tá? Se alguma coisa não está funcionando como você acredita que deveria funcionar, tá? Ou que obviamente não está funcionando como deveria funcionar, tem muita coisa que é o ponto de vista seu. Você acha que deve ser de alguma coisa, de alguma forma, e aquela forma não acontece da forma que você quer, então você acha que aquilo não está funcionando adequadamente, tá? Então aqui vamos trabalhar hoje ferramentas de perguntas, tá? Porque a pergunta, ela vai trabalhar o seu sistema de crenças. Quando você faz uma pergunta, automaticamente o universo ele começa a te responder, o todo começa a te responder, ele começa a te trazer clareza. Bom dia, Maria de Assis. Ele vai trazendo clareza para você, tá? Então vamos trabalhar aqui ferramentas de perguntas, ferramentas de tapping, o FT, que eu vou trabalhar com vocês aqui, que ajudam também a liberar, tá? E também de mudanças de paradigma e pontos de vista. Estou iniciando com essa live hoje, é a primeira vez que eu faço uma live aqui solo e pretendo fazer mais aqui trazendo conteúdo, desde que vocês estejam presentes, tá? E contribuam, Quero ver aí comentários, vocês aí perguntando, falando, tá? Sempre podendo nos auxiliar aqui no desenvolvimento desses conteúdos, tá? Então vamos entender uma coisa. Primeiramente, bom dia, Thalita. Bom dia, Aline. Bom dia, Maria. Que bacana, pessoal. Fico feliz que vocês estejam aqui, tá? Então, assim, inicialmente, hoje você enfrenta algumas situações, certo?
algumas limitações, algumas situações que não andam bem na sua vida. Muitas vezes são questões aí de saúde, né? Muitas vezes são questões aí de relacionamento, muitas vezes são questões aí de trabalho, tá? E situações, bom dia Glauber, situações que você aí percebe uma barreira, um entrave, né? E o que está causando esse entrave? Que tipo de situações hoje que você tem criado para a sua vida que está criando essa barreira, tá? Bom dia. Entenda, tá? Todos os nossos pontos de vista, eles vão criar realidades para a nossa vida. Então hoje, o trabalho que você tem, né, o relacionamento que você tem, os amigos que você tem, tá? A situação financeira que você tem, a saúde que você tem, mesmo que você discorde do que eu vou te falar, entenda que é verdade, tá? Ele foi criado pelos pontos de vista, pelo conjunto de pontos de vista, eles criaram essa sua realidade. Muitas pessoas se assustam com isso, né? Falam assim, poxa, mas sou eu que estou criando essa enfermidade, sou eu que estou criando essa limitação, sou eu que estou criando esse emprego tão ruim, né? Esse trabalho, tá? Muitas vezes, muitas pessoas se assustam e rejeitam isso, tá? Rejeitar essa realidade é o primeiro passo para não haver nenhuma mudança, né? Quando você acredita que a realidade que você tem ela é criada por outros, né? É pelo teu sócio, é pelo teu patrão, é pela sua mãe, é pela tua esposa, é pelo teu marido, né? Quando você joga e terceiriza isso, você automaticamente você tira o poder das suas mãos de poder mudar essa realidade. Agora, quando você entende e traz a autorresponsabilidade para você, aí você começa a trazer o poder de volta para sua mão, entendendo que, ok, até hoje eu criei essa realidade e eu posso a partir de agora criar uma realidade diferente, tá? Ó, a Thalita aí e o Glauber estão papeando. Eita, que legal, gente, bacana vocês aqui. José Carlos, bom dia, José. Então, pessoal, entendendo que essas limitações são criadas por nós, eu vou trazendo aqui para vocês algumas ferramentas para poder criar e ajudar nessa liberação. Primeiramente, é o pensamento que vai criar isso. E não só o pensamento, tá? Isso é um entendimento também um pouco equivocado. O pensamento, ele automaticamente cria a sua realidade. Ele contribui sim, mas o principal é o sentimento. Aquilo que você sente, você está vibrando no seu campo. E essa vibração que você leva para fora de você, né, que vai reverberar aí com outras pessoas, com outras situações, é o que vai criar a sua realidade. Então, na verdade, o que cria a sua realidade é o sentimento. Bom dia, Duda. Bom dia, Pelos. É o sentimento que você tem que vai criar a sua realidade, né? Ou seja, você cria um sentimento interno, ele reverbera, tá? E essa frequência, ela vai coincidir ou não com outras frequências por aí, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que você é uma pessoa solteira e busca relacionamento, tá? O que acontece? E você anda encontrando, ou você tem encontrado, ou sempre encontrou, pessoas que você acredita que não fazem sentido para você, né? Pessoas que não são sinceras com você, ou pessoas que não condizem com o que você vê como o ideal aí para um relacionamento. O que pode estar acontecendo, né? Você estar vibrando numa frequência que atrai essas pessoas. Então, o teu nível de vibração, imagina aqui que nós temos aqui uma linha de baixo a cima aqui, que seria aquele antigo dial para rádio, sabe? Com as frequências. Se você vibra numa frequência aqui, onde está a minha mão, tá? Você vai atrair para sua vida só o que tem aqui nessa faixa. No máximo um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, tá? Então, se essas situações estão acontecendo, se esse tipo de pessoa está aparecendo para você, é porque você também está reverberando nessa situação. Nossa, você está dizendo então que eu estou reverberando numa vibração de mentira, numa vibração de enganação, tá?
Infelizmente isso está acontecendo, a gente tem que entender por quê. Que tipo de sentimento você está criando, né? Muitas vezes o paradigma que você tem sobre relacionamento, muitas vezes, é que geralmente, vamos pensar assim, vou falar sobre mulheres que pensam que homens, de uma forma geral, se comportam assim, não são fiéis, por exemplo, tá? Então, você mantém esse pensamento vai criar um sentimento em você, o que vai reverberar. E adivinha o que você vai atrair para a sua vida? Exatamente pessoas que condizem com esse sentimento, tá? Condizem com essa realidade. Aí a Thalita tá concordando comigo aqui, ó. Tá vendo, Thalita? A gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes você fala, nossa, mas só aparece isso, só aparece aquilo. Mas você tem que começar a entender que isso tá aqui, né? Tá preso aqui na sua mente. A sua vibração, o nível, a rádio que você está emitindo aí da sua torre, né, mestra aqui, ela está reverberando com esse tipo de pessoa. Nossa, mas como eu faço para mudar? Tá? Então esse é o trabalho que a gente vai começar aqui hoje. Nós vamos trabalhar algumas frases, né? Porque a palavra, pessoal, não tem uma máxima aí que diz que as palavras têm poder? Então as palavras têm poder, os números têm poder, né? Todas as palavras, tá? Ela tem uma vibração, tá certo? Ela tem como se fosse uma frequência ali. Então por isso que mesmo que eu não digo, mas eu penso, né? Se eu penso, eu estou sentindo e eu estou vibrando nisso daí, tá? Então, nós vamos trabalhar, isso vai reverberar no seu corpo também, tá? Então quando eu penso muito em algo, tá? Isso acaba sendo uma programação mental. Essa programação mental, ela vai agir também no meu corpo, tá? Então por isso que nos nossos processos aqui de liberação, nós vamos utilizar o tapping, tá? Porque cada vez que eu toco uma região dessa, isso a gente vai entender com mais detalhes mais para frente, eu acesso também outras áreas do meu corpo, né? Eu estou tocando meridianos aqui, pontos importantes aqui, onde eu vou estar acessando órgãos do meu corpo. E hoje entendemos que órgãos, né, nos órgãos também ficam presos ali os sentimentos. Olha que coisa interessante. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, a tristeza. A tristeza, dentro da metafísica, nesse entendimento, nesse tipo de estudo e ciência, entende-se que ela fica presa no pulmão, por exemplo. Então quando nós estamos fazendo o tapping, nós estamos acessando vários órgãos e várias energias estagnadas nesses órgãos. Bom dia, Edna, bem-vinda. E nós vamos estar liberando. Então, conforme eu vou dizendo as palavras, tá? Elas vão agindo tanto no meu consciente quanto no meu inconsciente, tá? E quando eu vou fazendo o toque, eu vou dando mais profundidade para isso. Isso vai acessando de uma forma mais intensa e a liberação, ela acontece de uma forma mais efetiva. Alan, eu vou liberar tudo hoje? Olha, é possível que você libere bastante, né? Eu costumo dizer que a capacidade sua de liberar alguma coisa presa é a sua capacidade de receber, né? A notícia que eu tenho que não é muito boa, né? Isso a gente vê também no curso de barras de Axis, é que nós temos uma dificuldade enorme de receber, né? Então nós aprendemos desde cedo que receber era uma coisa errada, né? Quem aqui, por exemplo, eu ergo a mão aqui porque eu sou um desses, tá? Aprendeu pequenininho, quando você ganhava um presente, você dizia assim, obrigado, né? Obrigado não, perdão. Não precisava. É isso que a gente aprendia a falar? A maior parte das pessoas aprendeu assim. Não precisava, né? Sendo que você, criança ali, estava louco para ganhar aquele presente. E com esse pequeno detalhe aí, você já começa na sua vida a dizer assim, você fica sem graça de receber um elogio. Quantas de vocês, por exemplo, tá numa roupa bonita, né? Alguém chega e fala assim, vou citar a Edna aqui, Edna, que roupa bonita que você comprou, que linda, né? É nova? Aí você fala assim, não, eu comprei numa promoção aí, né? Eu tenho faz tempo. Você tenta diminuir aquilo, né? Porque parece que é errado receber aquele elogio. Ou quando alguém elogia seu cabelo, quando alguém elogia a sua atitude, né? E você fica sem graça de receber elogio, tá? Então isso já é um sinal que se você tem dificuldade de receber um elogio,
Imagina de receber outras coisas mais grandiosas na sua vida. Imagina também receber um julgamento, né? Quando a gente não recebe um elogio, imagina receber um julgamento de alguém, né? A gente não precisa comprar o julgamento, mas o receber e falar assim, beleza, interessante o seu ponto de vista, eu penso diferente, tá tudo bem. Agora não, a gente recebe um julgamento e fica ali no sofrimento, fica sofrendo com aquilo, remoendo, repetindo aquela cena várias vezes do que foi dito, né? Quantas vezes isso acontece conosco, tá? Tudo isso, pessoal, a gente está pegando pra gente, comprando essas energias, essas informações negativas, tá? E isso está sendo assimilado, né? Primeiramente assimila aqui no campo mental, você não digere aquilo, você vai levando aquilo adiante, aquilo vai assimilando no seu corpo físico e daqui a pouco você está doente fisicamente, né? Quem se interessar por isso que eu estou falando, basta pesquisar aí no Google Metafísica da Saúde, né? Traga aí alguma situação de saúde que você tem negativa aí e pesquise para você ver quantas raízes emocionais que existem ali. Ou seja, são situações que você não digeriu, que você não liberou, que você não soltou, tá? Então algumas coisas que a gente vai trabalhar aqui também, esse soltar, é permitir. Por exemplo, a Thalita vem para mim e fala assim, não gostei da sua careca. Não foi isso que ela falou não, mas imagina, não gostei, você raspou a cabeça, não gostei, tá? E eu simplesmente, tá bem comigo dizer, ok, interessante o seu ponto de vista. E para mim tá tudo bem, né? Essa opinião não vai interferir na minha alegria e no meu bem-estar, né? E o quanto que é difícil para grande parte das pessoas ter essa facilidade de liberar isso, né? De não comprar essas opiniões das pessoas e ficar preso nessas opiniões, não ser livre, né? Para poder simplesmente sentir e falar assim, ok, é o seu ponto de vista, né? Ou, por exemplo, a gente falando aqui de política, né? A gente tem uma política muito polarizada, pelo menos aparentemente polarizada aqui no nosso país, e o pessoal fala assim, eu sou esquerda, eu sou direita, né? E esse da direita nem conversa com o da esquerda, porque ele pensa diferente, né? Onde simplesmente a gente poderia olhar para o outro e falar assim, qual que é o seu ponto de vista? É esse, interessante, o meu é outro, né? Ou às vezes aqui ter algo interessante, né? De repente eu sou para esse lado aqui, mas quando eu escolho ouvir um pouquinho do que ele está falando, ouvir de coração aberto, né? Não preciso comprar tudo não, pessoal. É simplesmente ouvir, né? Receber. É que eu estou falando, receber. Eu recebo e eu falo assim, nossa, não é que não é tudo que ele está falando aqui é besteira? Tem algo aqui que faz interessante, que existe até uma concordância comigo aqui, né? E isso é lindo, pessoal. Quando eu permito isso, tá? Eu tenho uma facilidade maior de expandir minha consciência, uma facilidade maior de crescer, né, espiritualmente, de crescer intelectualmente, de expandir, né? Agora, quando eu me nego a ouvir, agora quando eu me nego a receber, tá? Seja uma crítica, porque se eu tenho dificuldade, vamos pensar, se nós temos dificuldade de receber do bonito, do belo, né, do agradável, a gente fica sem graça. Imagina receber do feio, do horrível, do chato e do incômodo, né? Sendo que o universo ele tem tudo isso, ele tem toda essa polaridade, né? E quando eu não sei receber de tudo isso, eu perco muita oportunidade, pessoal. Quando a gente ouve falar aí de infinitas possibilidades, sabe o que é uma infinita possibilidade? Infinita possibilidade, ela existe quando você está apta a receber de tudo, sem julgamento, tá? Senão você está criando finitas possibilidades. Quando você entra no julgamento e você decide não receber de uma pessoa ou de outra, ou de um grupo de pessoas, né? Porque o seu paradigma, ele está te limitando a receber esse grupo. Quando você decide fazer isso, pessoal, o que acontece automaticamente? Você perde a oportunidade de possibilidades. Então, por exemplo, vamos pensar, né? Eu vou falar sobre mim, tá? Eu não recebia, né, opiniões, por exemplo, de pessoas antigamente que não pertencessem à minha religião, opiniões sobre religião.
Então simplesmente alguém estava falando, eu ouvia por aqui, saía por aqui, né? Ou rejeitava mesmo, tá? Então, que possibilidades que eu tinha? Só de quem pensava igual a mim. Olha que coisa. Tudo bem, se você vive dentro de uma caixinha, pode ser até interessante, né? Mas quando eu me permiti ouvir, né? Eu não estou dizendo que eu vou comprar a opinião de qualquer pessoa, de qualquer religião, mas ouvir e me permitir, você começa a abrir mais possibilidades, mais possibilidades. E quanto mais você sai do julgamento, mais infinitas possibilidades. A tendência é ir para o infinito e não para o finito, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar aqui hoje sobre as limitações. Aí eu queria saber de vocês aqui, se até aqui onde eu falei tá legal, né? Se vocês estão ouvindo bem, confirme para mim se o áudio tá bom, porque hoje eu não peguei microfone aqui para falar, peguei uma sala aqui mais vazia, né? E eu queria saber se está tudo bem para a gente poder seguir agora para o nosso exercício prático para liberar essas limitações, tá certo? Puderem ir me escrevendo aqui. Primeiramente eu vou só passar alguns pontos que nós vamos tocar, tá? Nós temos aqui esse ponto aqui entre as sobrancelhas, é o inicial, um aqui ao lado dos olhos, embaixo dos olhos, entre boca e nariz, entre boca e queixo, aqui próximo às clavículas, tá? Embaixo aqui do braço, abaixo da axila e no topo da cabeça. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo agora sem cabelo. Que gostoso. Tá bom? Então nós vamos iniciar com esses pontos, trabalhando aqui as limitações, tá? Então eu vou pedir que inicialmente, só pra gente começar, você fecha um pouquinho os seus olhos, né? Quem quiser ficar de olhos abertos pode ficar também, cada um se sente melhor de uma forma. Enche o seu abdômen de ar e solte por 3 vezes. Então vamos lá. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, agora inicialmente eu vou trazendo aqui algumas frases. Percebam, essas frases elas podem não fazer talvez algum sentido racional naquele momento, mas repitam elas, ou repetindo comigo, né, junto comigo, ou mentalmente, mas permitam que de qualquer forma, que seja no inconsciente, elas vão estar agindo e ajudando você nessa liberação, tá? Então, inicialmente, respire profundamente. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a minha câmera de lugar, para ficar mais fácil aqui a visualização para vocês. Vamos lá. Então, vou começar aqui no toquinho. Que energia generativa, espaço-consciência, podemos eu e meu corpo ser, que me permitiria eliminar todos os julgamentos que acumulei no meu corpo por toda a eternidade? Tudo que não permita que isso se mostre para mim, eu destruo e descrio. Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Todas as agendas secretas e ocultas que eu, você, que nós compramos, aliamos, concordamos, buscamos, que tem que ser tudo como um sacrifício na nossa vida, tem que ser tudo difícil, que tem que ter muita luta, que não existe facilidade, que tudo tem que ser com muito suor e dor. E nada de facilidade.
e nada de facilidade, alegria e glória, e nos deixa nas realidades congruentes e solidificadas, nos dramas e nos traumas dessa realidade. Nós vamos destruir e descriar tudo isso do ponto de origem de criação, dessas limitações. Agora mesmo, por 1,000,000,000 de vezes? Sim, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. Todos os implantes, explantes de culpa, de vítima, de abuso, de medo, de raiva, de vergonha, onde limito o meu viver e atraio dores e sofrimentos e situações julgadoras para a minha vida e me impedem de ser a potência, a magia e a plenitude e ter a plena consciência do ser infinito que eu sou, eu destruo e descrio agora por 1,000,000,000 de vezes. Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Todas as grades, prisões, obstáculos, condicionamento, esferas nucleadas, chaves, códigos criados para me manter na não consciência, no errado de mim, controlado, guiado pela mídia, manipulado. Agora eu senti forte, hein? Eu destruo, descrio tudo isso agora, por 1,000,000,000 de vezes. Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Tudo o que você, eu, outra pessoa em torno de você, família ou não, querida ou não, fez que levou você a acreditar que ser desconfortável é errado e, portanto, você está errada. Te levou a acreditar que você tem que ser sempre agradável, que você tem que sempre agradar, que você não pode chegar e falar assim, não, isso não é leve para mim. Tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar por 1,000,000,000 de vezes. Desprograma e atualizo, desprograma e atualizo, desprograma e atualizo. Tudo que permita que implantes de distração existam na minha realidade, eu destruo, descrio isso agora por 1,000,000,000 de vezes. Eu destruo, descrio, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Que presentes maravilhosos você recebeu de pessoas que você escolheu como pais. Tudo aquilo que impede vocês de realmente perceber e reconhecer
o presente que seus pais foram na vida de vocês. Eu destruo, descrio por 1.000.000.000 de vezes. Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Qualquer que seja a idade em que você decidiu que você era um fracasso, porque você teve o ponto de vista e acreditou que seus pais se recusaram a ver o presente que você é. Você aceita tudo isso agora e destrói, descria, reivindica, possuir e reconhecer quem você é, o presente que você é. Mesmo que ainda racionalmente você ainda não perceba. Mas diga para você, eu reconheço o presente que eu sou. E tudo o que me impeça de reconhecer isso, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. Tudo que cria a sua infância e a sua realidade como um universo conflituoso, você aceita destruir e descriar tudo isso? Sim, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Tudo e qualquer coisa, energia, espaço e consciência, que fizeram você escolher ter uma má disposição, em vez de mostrar a beleza e a grandeza da tua assertividade emocional, onde você escolheu dizer que é fraco, que não tem força, que não tem disposição, que tem um problema de saúde, que te limita o movimento. Tudo que impeça você reconhecer que você pode acessar a sua total capacidade física nas condições que você tem. Destruo, descrio por 1.000.000.000 de vezes. Eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Em todos os momentos que eu estou atraindo tudo que eu desejo para continuar nesta falta de escolha, em todo lugar onde eu estou atraindo coisas e escolhendo e decidindo que eu não tenho escolha, entendendo que isso não é uma verdade. Nesse momento eu destruo, descrio, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. O que eu estou escolhendo, o que eu estou criando aqui, que eu não estou percebendo. E todas as criações que estão trazendo resultados que não são satisfatórios para a minha vida, eu destruo, descrio, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. E que defesa que você está usando
contra as escolhas que você poderia estar escolhendo? Que desculpas você está usando? Que defesas você está utilizando? Que programações negativas você está utilizando? Que estão fazendo você acreditar que você impede a sua escolha. Tudo que me impeça de ver isso, de perceber quais são as minhas desculpas esfarrapadas, quais são as minhas manias e costumes negativos que estão me impedindo de encontrar essa grandiosidade em mim, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Quantas decisões eu tenho que tenho de ser e que me esforçar para conseguir tudo o que eu estou querendo? Que tem que ser com muita dor, que tem que ser muito difícil, que tem que ser arrancando o couro. Em todo lugar onde eu crio essa realidade para mim, eu destruo, descrio agora. Todo lugar que impeça de eu criar leveza, entender que existe um caminho mais leve para as coisas, sim, eu destruo, descrio agora. Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, eu desprogramo e atualizo. E que escolhas eu estou fazendo para ter dificuldade que eu estou escolhendo? Da onde eu estou comprando tanta dificuldade para a minha vida? Desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Em todo lugar em que eu não consiga perceber o ser infinito que eu sou, as infinitas possibilidades que estão disponíveis nesse mundo para mim, em todo lugar onde eu acredito que porque eu nasci pobre eu vou continuar pobre e morrer pobre, porque eu nasci ignorante, eu vou continuar ignorante e morrer ignorante. Porque eu sempre fui triste e vou continuar triste e morrer triste. Em todo lugar onde eu não esteja vendo as possibilidades, as infinitas possibilidades que estão disponíveis pelo todo nesse universo, eu desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo, desprogramo e atualizo. Agora coloque uma mão na testa e uma mão aqui atrás da cabeça. Nós chamamos isso de PTO. Respire profundamente por 3 vezes. Estamos fazendo a ressignificação agora. Percebam a leveza. Como seria você se permitir sentir o que está sentindo agora? Como seria você perceber as infinitas conexões que estão sendo criadas dentro do seu cérebro? As conexões de neurônio que estão sendo estabelecidas, novas e restabelecidas, criando mais e mais infinitas possibilidades. Como seria você perceber a sua necessidade de aprovação dos outros, da opinião dos outros?
Como seria você perceber a sua necessidade de controle, que na verdade é uma ilusão. E como seria agora você soltar e deixar isso sair? Quando? Respira profundamente. Pessoal, como que vocês estão se sentindo? Quero que vocês comparem como vocês estavam antes do exercício e qual que é a sensação agora. Você sentiu uma leveza maior? Você sentiu uma contração maior? Tá? Uma coisa mais contraída, mais leve. Pode acontecer as duas coisas, pessoal, tá? Fala para mim aqui como que vocês estão se sentindo. Manda aqui uma mensagem para a gente poder conversar um pouco. Essas liberações, tá? Nós trouxemos aqui algumas frases, algumas perguntas para auxiliar em trazer consciência. Que muitas vezes o que nós estamos sentindo não é percebido, né? O que nós estamos, parece, né? Eu essa semana estava conversando, eu estou vendo até a Cláudia aqui. A Cláudia está enfrentando algumas questões de saúde, né, Cláudia? E foi pensando bastante em você ontem que eu pensei em fazer isso aqui hoje, tá? Porque tem muita coisa que está preso na gente, a gente não percebe, tá? Os pensamentos, sentimentos, e principalmente os sentimentos, né? Que trazem essas emoções, eles nos prendem muitas coisas e impedem de sentirmos essa facilidade, né? Eu acredito que a maior parte conseguiu uma leveza no final, mas eu entendo que durante alguns momentos sentiu contração. Por que essa contração? Porque a contração, quando uma coisa não é verdade, ela contrai, né? Ou seja, não era verdadeiro para você. Então foi onde você percebeu ali que aquilo estava mexendo, cutucando alguma limitação dentro de você, né? Alguma crença, alguma coisa aí que impede a limitação. E podem ter certeza que tudo que eu trouxe aqui, tá? São situações de verdade aqui, tá? Situações que para um ser humano, né? Que o todo nos criou para que nós tivéssemos essa leveza. Tudo que for diferente desse sentimento de leveza é coisa criada por nós. É coisa que a nossa mente criou, tá? E que nós aceitamos como realidade. Então, quando você sente algo negativo, independente se isso está acontecendo ou não, vamos dar exemplo aqui, a ansiedade. Você antecede um evento e fica vivendo aquilo por mais e mais tempo, tá? Ô Kelly, obrigado, ó. A Kelly gostou de estar aqui, a Angelita sentiu nos olhos, a Cláudia, a Maria de Assis também, que bacana, gente, a Josi, a Ana Maria, que maravilha, gente, fiquei feliz demais pelos feedbacks aqui. Então, pessoal, o nosso estado natural, ele é de leveza, né? O medo, esse pavor todo, era para quando houvesse realmente um perigo, né? Iminente perigo, iminente risco de vida. E quando nós estamos nessa ansiedade, antecipando eventos, tá? Para nossa mente, aquilo está acontecendo verdadeiramente. Então, se vamos pensar que eu estou morrendo de medo de ser assaltado. Eu estou ali, com medo, trazendo aquilo para mim. Além de eu estar emanando a vibração de ser assaltado, ou seja, eu estou atraindo as feras, né, para o ataque, eu estou criando dentro de mim, né, isso no sentido de glândulas, hormônios, os órgãos, exatamente a situação de como eu estivesse sendo assaltado. Então, para o meu corpo, o registro ali está sendo de um assalto. E esse registro acontecendo, mesmo não tendo acontecido verdadeiramente comigo, eu estarei sofrendo as consequências físicas e mentais de um assalto. Já pensou, gente? Tudo criado pela sua cabecinha. Né? Isso vai a respeito de medo de ser demitido, né?
Cada vez que você tem medo que a demissão aconteça na sua vida, por exemplo, você que trabalha para alguém, internamente ela está acontecendo. E você está sentindo as dores dessa demissão, você está produzindo todo o cortisol, tudo ali para o seu corpo, como se você tivesse sido demitido, né? Sendo que, se você soltar, dar o seu melhor no seu trabalho, né? E você soltar e confiar no todo, mesmo que você seja demitido, né? Demitida, a coisa vai fluir para você, né? Agora, quando você está travado, quando você está preso nesses pensamentos, sentimentos, emoções negativas, o seu campo eletromagnético, né? A tua aura ali, tudo que você está emanando vai permitir você criar só isso para você, né? Então, quer dizer, quanto mais você pensa em ser demitido, mais chance de ser demitido você tem mesmo. Agora, se você simplesmente escolhesse, por exemplo, soltar e dar o seu melhor ali na empresa, né? Primeiro que as suas chances diminuiriam, né? E primeiro que, se de repente mesmo assim acontecesse, você estaria mais preparado para dar a volta por cima, né? Conseguir um trabalho. E às vezes era a mudança que você precisava na sua vida para você empreender, né? Quantas pessoas que depois de uma demissão, por exemplo, começaram a empreender e se tornaram grandes empresárias, pessoas grandiosas aí, né? Sem depender aí de um patrão, por exemplo, né? Isso é uma realidade. Vocês podem buscar aí a vida de vários empresários de sucesso. Muitos foram demitidos, entraram numa depressão e depois saíram totalmente diferentes. Então acreditem, pessoal, quando nós estamos na leveza, tá? Eu vou passar aqui rapidamente um recado final, tá? Quando você procura estar na leveza, como que eu estou na leveza? Principalmente sair do julgamento. É difícil, hein? É difícil. Confesso que até hoje eu tenho dificuldade, mas já venci muito, né? Desde que eu fiz o meu curso de barras de Axis, que ali fala muito sobre isso, né? Alguns processos verbais aqui eu trouxe também de lá. Isso mudou bastante para mim. Eu passo até um exercício para vocês, tá? Pegue um elastiquinho daqueles de dinheiro, coloque no braço, tá? E cada vez que vocês se veem julgando uma pessoa, uma situação, vocês puxam o elastiquinho e soltam. Pá. E lembrando, pessoal, julgar não é só pelo negativo, tá? Eu posso julgar também, entre aspas, pelo positivo. Se eu julgo que uma pessoa é perfeita, infalível, isso é um julgamento também. E eu também estou criando uma realidade equivocada para a minha vida, né? Eu estou impedindo de ver a verdade e as possibilidades. Então, façam esse exercício, né? Se vocês puderem colocar esse elastiquinho no braço, mas pôr aquela xuxinha de cabelo que não dói nada, né? Que lá é cheio de paninho. É um elastiquinho de dinheiro mesmo, você dá aquele... E você lembrar, você saindo desse julgamento, vocês vão perceber o quanto de leveza vai criar na vida de vocês. E o quanto vocês vão poder receber de onde vocês menos esperam. Principalmente daquilo que você rejeita, daquele que você acha que é feio, ruim, perverso, negativo. Quando você permite receber dali de alguma forma, você pode se surpreender, né? E aí você sim começa a perceber o leque de possibilidades que vão se abrindo na vida de vocês, tá bom? Então desejo para vocês um excelente dia, tá? Fiquei muito feliz aqui com a presença de vocês, tá? E até o nosso próximo encontro. Um beijo e um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.